Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo do Grana Sem Frescura. E hoje eu quero trocar uma ideia direta com vocês sobre três pilares que podem mudar completamente o jeito que você enxerga o dinheiro: educação financeira, dívida e prioridades. E no final eu vou te mostrar como construir de verdade o famoso pé de meia, que é aquele colchão financeiro que te dá a tranquilidade para viver a vida sem tanto estresse. E esse vídeo é para você que já se pegou pensando, cara, eu trabalho, recebo meu salário, pago minhas contas e nunca sobra nada. O que eu estou fazendo de errado? Ou então, por que parece que todo mundo avançando e eu estou só correndo atrás do próprio rabo? Se você já se sentiu assim, fica aqui comigo que até o fim eu prometo uma coisa: você vai sair com uma visão mais clara e prática de como começar a virar esse jogo. E vamos começar pelo começo, a tal da educação financeira. No Brasil, a gente passa anos e anos da vida aprendendo coisas que, com todo respeito, elas são importantes, mas que a maioria nunca vai usar no dia a dia. Fórmula química, elétron e uma tal de Bhaskara. E aí vai. Mas ninguém ensina a gente a lidar com o próprio dinheiro. E olha a ironia daí. O dinheiro ele vai te acompanhar até o último dia da sua vida. Não importa se você vai ser um médico, um advogado, motoboy, engenheiro, professor, em todos os cenários você sempre vai precisar lidar com o dinheiro. E é justamente a falta dessa base que faz com que tanta gente se ferre. A pessoa cresce sem nunca ouvir falar de orçamento, de juros, de reserva, de emergência, e aí o que acontece? Quando chega a vida adulta, o cara já entra de cara no cheque especial, no cartão de crédito, parcelado, achando que está tudo certo. E aí, meu amigo, começa a bola de neve que prende milhões de brasileiros na escravidão da dívida. Então, se na escola não te ensinaram, o jogo é simples. Você vai ter que correr atrás. E correr atrás não é só assistir um vídeo no YouTube e achar que já entendeu tudo. É você realmente se interessar pelo assunto, estudar e praticar. Ler livros, acompanhar notícias, seguir gente que fala de dinheiro de uma forma séria. Não é aqueles vendedor que aluga o Ferrari para parecer que tem dinheiro. Educação financeira é igual a uma academia. Se você não treina, você não vai melhorar. E aqui no Grana Sem Frescura eu sempre vou bater numa tecla. Se você não entende como o dinheiro funciona, você vai virar funcionário do banco pro resto da sua vida. Porque cada deslize que você dá, cada parcelinha sem pensar, cada cheque especial que você usa, é mais dinheiro seu indo parar no bolso do banco. E agora vamos falar da parte que dói, a dívida. Se tem um câncer financeiro que trava a vida das pessoas, é esse. E eu sei que falar de dívida no Brasil é cutucar uma ferida aberta, porque mais da metade da população adulta já está endividada. Mas aqui eu vou te falar sem frescura. Não existe dívida pequena ou dívida grande. Dívida é dívida. Se você parcelou uma TV em 12 vezes, isso é uma dívida. Se você comprou um carro financiado em 60 vezes, também é uma baita dívida. Se você comprou uma coxinha no cartão e deixou rolar, isso também é dívida. A diferença é que algumas dívidas são mais pesadas que as outras, mas também tem um efeito em comum: elas tiram a sua liberdade. Porque quando você está devendo, o seu salário já nasce comprometido. Você acorda e já sabe que parte do que você vai ganhar não é seu, é do banco. E aí, quando surge uma parcela ou uma emergência, você não vai conseguir agir. Você vai ficar travado. E eu sei que muita gente cai nessa ansiedade. O cara quer as coisas para agora, não aguenta esperar. Então vai lá e parcela em 24 vezes. Só que o que era um desejo rápido virou uma prisão de longo prazo. Quer ver um exemplo simples? Uma TV de 1.500, se você paga parcelado com juros, pode sair por 2.000. Se você tem paciência junto e compra à vista, você pode pagar 1.200, ainda com descontos e cashback ainda. A diferença, enquanto um ficou devendo 24 meses, o outro gastou R$ 800 a menos e está com a TV lá na sua casa sem nenhuma preocupação. E aqui entra um ponto crucial. Existem dívidas necessárias e desnecessárias. Se você está desempregado, e tem um filho pequeno e precisa parcelar comida, beleza, isso é uma questão de sobrevivência. Agora, se você está parcelando um sofá em 36 vezes, isso aí não é necessidade, é ansiedade. E a ansiedade, ela custa caro quando a gente fala de dinheiro. Eu sei que dói ouvir isso, mas é a real. Tem gente que parcela, até um pastel no cartão de crédito. Cara, isso não é nenhum exagero, é a realidade do brasileiro. E aí entra uma frase que eu gosto: a dívida é a mãe de todas as loucuras e crimes.
E não é verdade. A pessoa começa devendo, faz um rolo aqui, faz o outro rolo ali, daqui a pouco está enrolada até o pescoço. E a real, ela é uma só. A dívida desnecessária, ela vai só te prender. Você tem que manter distância e seguir o jogo. Agora vamos falar de prioridade, porque não adianta nada você fugir da dívida se gasta tudo errado. E aqui eu vou ser direto. Tem muita gente que ganha pouco, mas gasta como se fosse rico. E o pior, gasta com coisa que não tem nada a ver com os próprios objetivos. Eu vou te dar um exemplo clássico. O cara sonha em ter um carro para parar de pegar o ônibus. Só que todo mês ele gasta uma fortuna em tênis de marca. Vamos lá, no fim das contas, ele continua andando de busão com um Nike de R$ 1.000 no pé. Um outro exemplo, tem gente que vive reclamando que não consegue fazer uma viagem, aproveitar a vida, pô, sair da rotina. Mas todo fim de semana ele tá lá em restaurantes caros gastando R$ 200, R$ 300, como se não houvesse o amanhã. Aí no final do ano ele olha para trás e vê que gastou, pô, R$ 10.000 em restaurante, mas não juntou nada para realizar o seu sonho no futuro. Isso não é falta de dinheiro, é a falta de prioridade. E a prioridade é sobre escolher o que realmente importa para você. Não vai ser sobre gastar com lazer, nunca se dar o presente, mas é sobre entender que cada real que sai do seu bolso hoje, ele tem que ser alinhado com o que você quer lá no futuro. E aqui eu vou te dar uma dica prática mesmo, tá? Antes de gastar em qualquer coisa, pô, você tem que se perguntar: isso vai deixar mais perto ou mais longe dos meus objetivos? Se a resposta for mais longe, pô, segura a onda. Pô, e aqui eu chego no ponto mais importante desse vídeo, o famoso pé de meia. Muita gente fala dele, mas pouca gente realmente constrói. E o que é esse pé de meia, né? É aquela reserva que você deixa guardada só para emergência. Não é para lazer, não é para churrasco e não é para aproveitar uma promoção imperdível. É um dinheiro sagrado. Mas vamos lá, o quanto você precisa desse pé de meia? Tem que ser algo confortável. Seria pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Se você gasta R$ 2.000 por mês, você precisa de uns R$ 12.000 guardados. Se você gasta 3, você precisa de 18. E é simples assim. E aonde eu vou guardar esse dinheiro? Aqui no Grana Sem Frescura eu sempre falo, a reserva de emergência, ela não é para render, ela é para te proteger. Então não tente inventar a roda. Você tem que colocar em algo seguro, líquido e que você pode resgatar rápido. Pode ser num Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária ou uma caixinha de um próprio banco aí, não tem problema. Porque o ponto ele não é o rendimento, ele é a sua segurança. Porque imprevistos, eles não mandam recado. E quando a gente fala de grana, o imprevisível, ele pode ser previsível. É o carro que quebra, é o exame que você precisa fazer, é um parente que precisa de uma ajuda. E se você não tem uma reserva, cada imprevisto ele vai virar um problemão para você. Agora, se você tem reserva, você vai seguir a sua vida sem nenhum desespero. E aqui eu te falo uma coisa importante. A reserva é a base de qualquer investidor. Não adianta você querer comprar uma ação, um fundo imobiliário, ser investidor de criptomoeda, se você não tem um pé de meia. Porque no primeiro perrengue, você vai ter que vender tudo no prejuízo para usar isso para uma emergência. Então, primeiro você tem que construir a sua reserva. Depois você pensa em multiplicar a sua grana. E aí, depois que você montou a sua reserva, qual é o seu próximo passo? É começar a investir com estratégia. E aí entra um cenário que a gente está vivendo agora. Pô, Selic a 15%. Muita gente olha e pensa, então é só deixar no pós-fixado e pronto. Não é bem assim. É claro que a renda fixa ela está super atrativa nesse momento, mas se você colocar tudo em pós-fixado, você vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro no longo prazo. Por exemplo, ativos pré-fixados e IPCA+. Se você segura até o vencimento, você garante um rendimento que dificilmente você vai encontrar depois quando os juros começarem a cair. Então, com o seu pé de meia feito, você pode começar a pensar assim: ter uma parte em pós-fixado, que é importante para ter a tua liquidez, ter outra parte em pré-fixado e IPCA+, daí você vai travar em uma taxa alta e, claro, começar a olhar para a diversificação também. Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, é muito importante para você ter rendimento a longo prazo. Mas isso não é para agora, tá? Se você ainda está endividado. Primeiro se preocupe em pagar as suas dívidas e depois investir. E o mais importante é já ter essa visão. A reserva ela vai te proteger e os investimentos eles vão te ajudar a crescer. E para fechar, deixa eu resumir o papo de hoje. Se você quer mudar de vida, precisa começar por 3 coisas.
Busque a sua educação financeira por conta própria, porque a escola não vai te dar isso. Fuja das dívidas desnecessárias, porque elas são uma prisão que vai te impedir de crescer a longo prazo. E defina suas prioridades, porque gastar sem pensar é você trocar a sua liberdade por um status momentâneo. E acima de tudo, construa o seu pé de meia. Ele vai ser a sua base que vai te trazer tranquilidade e também vai ser o seu seguro contra os imprevistos da vida. E depois que você tem isso, aí você pode começar a investir com mais confiança e com estratégia. E cara, eu não estou aqui para te vender ilusão, nem prometer dinheiro fácil. Bem pelo contrário. Investir ele dá trabalho, mas viver apertado dá muito mais. Eu estou aqui para te mostrar que dá para conquistar tranquilidade e prosperidade com disciplina, paciência e melhorar as suas escolhas. Eu sou o Miguel e aqui é sempre com transparência, sem nenhuma economia e nenhuma frescura. E agora, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal Grana Sem Frescura e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir esse papo. Tamo junto e até o próximo vídeo.